Bom dia, Vinícius. Bom dia, tio. Esperar o pessoal chegar aqui para a gente dar início. Tudo bem contigo, Vinícius? Tô bem. O que tu tem feito aí durante E, essa tio, quarentena? Diga. a sua aula vai continuar nesse horário? Vinícius, vai. Só que vai até... Glória. Eu acho que vai até dia 10 de julho, eu acho. Não tenho muita certeza. Mas, com certeza, a nossa próxima aula será nesse mesmo horário. Porque fica muito ruim para você. Pra mim fica porque eu toda no seu é incrível, sempre no seu horário eu tenho aula de inglês do meu curso. Aí é muito contramão pra mim. Tá, e Aí como é que ou eu você... falto num, ou eu falto no outro. Aí eu, assim... Mas que horário é o seu curso? O meu horário é das 4 às 5h40. Da tarde, né? É. Ah, então Aí para esse amanhã... horário pra Agora sua pela aula fica manhã... muito melhor. Ah, sim, entendi. Então esse horário fica bom para você, né? Tá muito bom. Tá. Que eu Eu já só, emendo o estudo da. tá bom. Eu só não sei te dizer, Vinícius, se vai continuar durante todo o período de quarentena, tá? De isolamento. Mas Tá bom. na próxima aula eu tenho certeza que vai ser também nesse horário, certo? Certo. As outras aulas, Vinícius, eu até recomendo que você olhasse no YouTube, tá? Eu deixo lá as aulas, os nossos conteúdos. Se você perdeu, tá bom? Tá. Mas você também está tendo online, é? As aulas de inglês? Tô tendo online. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, né? Bom dia, o pessoal que eu ainda não dei um bom dia, tá? Manu, Vinícius, o Elian, o Raul, certo? Bom dia. Bom dia. Oi, tio, bom dia. Oi, Raul, bom dia, tudo bem? Sim. Estou aqui aceitando algumas pessoas que estão entrando na nossa sala de estudo. Oi, tio, bom dia. Oi, Stephanie, bom dia, tudo bem? Mais ou menos. O que foi? Qual é o menos? É o sono? Não, é que eu tô meio que. Eu passei esses dias sem assistir aula por conta que eu tô sentindo dor no quadril. Aí eu vou no hospital bater raio-x. Entendi. Tá certo. Vocês tentem ficar da maneira mais confortável possível, tá? Para você aí. E tio, onde é que eu vejo minhas notas, tio? Você vê no seu boletim online, que você acessa por meio de uma senha que a coordenação te É o dá. Professos. Exatamente. Só que ainda não saiu nenhuma nota lá. É porque o que que acontece? Talvez eles ainda não atualizaram, porque para sair a nota precisa fechar o sistema. E como a gente está nesse momento de pandemia, muitas pessoas ainda não conseguiram entregar a prova, né? E aí os professores ainda não fecharam as notas. Então, como não fechou as Não consigo notas, entrar. como não fechou as notas ainda, talvez é por isso que não esteja aparecendo para vocês. Tá certo? Mas as notas já estão lá. Então, talvez por essas semanas aí vocês consigam visualizar as notas de vocês, certo? Eu não tenho mais ninguém para entrar, não.
Tá com meu pai. Chegou poucas pessoas hoje, né? Bom dia, Arielle. Eu acho que veio poucas pessoas, tio, porque as pessoas. Muitas acham que não quer entrar. Porque já acabaram de sair de uma aula, então deve estar. E todo mundo pensa que a aula agora é só 4h30. Mas já Então, foi e a... também, Tinha e notícia, também, tá? também Tinha porque muita notícia. gente. Também porque muita gente já deve ter feito a prova de história e tá falando, não preciso mais ver a aula. Ah, tão fácil assim essa prova? Ou ainda nem Não sei, tia, não vi ainda. Como é, Manu? Fazendo. Eu vou fazer, terminar aqui, eu vou fazer. Certo. Então, preste bastante atenção aqui na nossa aula de revisão. Bom, a gente vai passar aqui por uns... Show de bola, Gabriel. Ó. Ficou muito Tem legal. como virar um abacate, tio. É. Vocês brincam, né? Com essa ferramenta. Pera aí, tio, rapidinho. Ó. Pera, deixa eu tirar aqui. Eu vou... Pronto, eu sou um abacate. Sim. Arielle, você me disse que é preciso ter um fundo distante, né? Para que você não fique... Não é isso? Assim, tem que ter um fundo de uma cor só. Uma cor sólida. Uma cor sólida, né? É, Mas Arielle. que não seja da mesma cor. Adivinha, Arielle. É. O meu não tem cor sólida. O meu não tem cor sólida. Ele detecta automaticamente. Não detecta. Massa. Legal. Legal. Ele detecta automaticamente. Eu não sei por que, tio, por que o meu detecta. Eu não Isso aqui coloco, eu não coloco pai no pegou. meu, porque eu já coloquei e eu fico Oi, aparecendo na tela, assim. Tio, Não aparece meu minha pai- cara normal. Meu pai só pegou o computador lá da clínica. Eu nem sabia que ia vir. Aí veio com isso aqui, com essa função. Ele tá Né? perfeitinho. Legal. Oi, Ninguém Raul, de cabeça para baixo. Nem tem cor sólida aqui. Praticamente. Se eu botar aqui a cor sólida. Cadê? Tá certo. Eu vou virar. Vou botar um óculos. Agora eu posso botar um óculos e botar um fundo. Oi, Samara. Arielle, que foto de Samara, o que é árvore. o melhor do café? Tô olhando. Arielle, onde é que tu pegou essa Não, foto a de árvore? Samara. Samara, Tio, eu já fiz a sua prova, já mandei, tio. tá. Mas me diga, Samara, o que é o melhor do café? Acho que a Arielle Hã? só tem foto de árvore seca. Não gosta de café, Samara? Gosto, tio. É o cheiro, o aroma. É porque tem um negócio atrás aqui, melhor do café, na Também. sua parede. Já sei. Cheiro. Exatamente. Tá bom. O Gente, cheiro, olha, o gosto, tudo. a aula de hoje é mais uma aula de revisão. Então, eu vou abrir o livro de vocês, a gente vai revisar algumas questões que a gente trabalhou, né, desses dois capítulos, que é o capítulo 6, que fala da Revolução Francesa, e o outro capítulo, exatamente, que é o capítulo 8, que vai falar sobre a independência das 13 colônias. E assim, antes de mais nada, é interessante pensar por que eu escolhi os dois capítulos para cair na prova, né? Já que a gente tinha 3 capítulos para trabalhar. E o que esses dois capítulos, ou esses dois assuntos, têm de comum? Aí, quem veio nas aulas passadas, quem esteve assistindo, viu a aula no YouTube, conseguiu ver alguma semelhança entre esses dois movimentos, entre esses dois eventos? No sentido assim, o que tem de comum neles dois? Outra foto de árvore. Tô imitando, Arielle. Certo. Gabriel, vem comigo. Vamos agora concentrar no nosso, na nossa aula, tá? Eu fiz uma pergunta para vocês, pessoal que está aqui comigo, que é a seguinte: o que tem de comum, o que tem de semelhante aí entre a Revolução Francesa e a independência das 13 colônias? Em que elas se assemelham? Isso é importante para a gente compreender a importância de
delas estarem, por exemplo, na avaliação de vocês. Ao longo do estudo, vocês conseguiram ver alguma semelhança? Algo que, olha, isso aqui aconteceu aqui também, é muito parecido. Diga, Vinícius. Você levantou a mão? Eu lendo aqui rapidamente o livro. E Vini, Lendo tá... rapidamente o livro, eu Ah, percebi. beleza. Tava baixo o Lendo áudio. aqui o livro rapidamente, eu percebi que, tipo assim, elas ambas foram. Começaram a partir de umas lutas por liberdade, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade de expressão. Sim. Isso lembra o quê? Que outro movimento? Lembra isso que você acabou de falar? Movimento Não, de não estou me ideias. recordando É agora. porque você está falando de ideias, não é? Liberdades. Sim. As ideias em torno de liberdade de Iluministas. expressão. Exatamente. Então, uma característica que a gente pode definir como algo que se assemelha aí aos dois movimentos é a influência do iluminismo, dos ideais iluministas. Eles vão permear os dois processos, os dois movimentos de revolução, né? A gente pensar a independência das 13 colônias como um processo revolucionário. Certo? Então, é uma primeira característica que a gente vê comum às duas. Uma outra característica é a participação da burguesia. Estão lembrados? A ideia de interesse econômico que o Vinícius comentou, né? Então, a gente está num período, aquele período ali onde acontecem esses dois movimentos, onde o sistema econômico era o mercantilismo. E o que é que o mercantilismo, o que ele defendia? O mercantilismo ele era um sistema econômico, uma prática econômica dos estados absolutistas, que eram os estados à época, né, que utilizavam alguns meios para enriquecimento dos estados. No caso aí, a gente vai pensar as metrópoles, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, as metrópoles europeias. Essas metrópoles, elas tinham colônias, né? As 13 colônias, no caso, eram colônias da Inglaterra. Então, havia uma relação entre essas colônias, por exemplo, no caso da Inglaterra, de desigualdade, né? Pior, de exploração dessas colônias. Né? E não havia uma liberdade econômica. Os burgueses, os grupos, a camada dos comerciantes, eles não tinham liberdade para fazer comércio com os vários outros povos, né? De vender as suas mercadorias para quem eles quisessem. Então, é uma das questões aí. Quando a gente vai pensar, tanto no caso francês, como no caso das 13 colônias, os interesses da burguesia vão estar aí como um fator de revolução, tá bom? De insatisfação. Uma pequena diferença, talvez, é que no caso da França, a questão ela tinha muito mais um peso político, porque a burguesia na França ela queria ter direitos políticos. Enquanto se a gente pensar os comerciantes nas 3 colônias, eles também queriam ter direitos políticos, mas a coisa começa no âmbito econômico, quando tem algumas restrições econômicas, tá? Talvez seja vamos dizer assim, a diferenciação pequena. Mas, de maneira geral, é os interesses econômicos. Os interesses, na verdade, da burguesia, que estão aí como fator para o desencadeamento desses dois processos, desses dois eventos históricos. Um outro fator que é muito comum aos dois eventos, além do iluminismo, além dos interesses da burguesia, vamos dizer assim, a crise do sistema colonial, do antigo sistema colonial, que é uma crise também que reverbera, ou que mostra a crise do Estado moderno. Né? Porque essa crise do sistema colonial, ela tem a ver com essa, vamos dizer assim, essa fragmentação do poder
desses estados em relação ao domínio que eles tinham sobre suas colônias e até mesmo o domínio que eles tinham sobre o seu território, tá bom? Aos poucos, os grupos que são dominados por esse estado, eles vão começar a se insurgir contra ele. Então, é uma crise do antigo regime. Então, se a gente pensar melhor, né, a crise desse antigo regime, que a gente já viu em algumas aulas passadas, quando a gente estava falando do iluminismo, vai ser, vamos dizer assim, o cenário, o palco para para esses dois eventos históricos, a Revolução Francesa e a Revolução ou Independência das 13 colônias, que vai dar início à nação Estados Unidos da América, tá bom? Então, aí esses 3 fatorzinhos aí para a gente começar, né? Influência das ideias iluministas, no campo material, os interesses econômicos da burguesia, né? No contexto, vamos dizer assim, no contexto histórico, a gente tem a ideia aí de uma crise do sistema colonial, que é a crise do antigo regime, tá certo? Que é aquela estrutura de poder dos estados absolutistas, onde o rei tinha controle sobre a economia, sobre a sociedade, tá bom? Isso mais ou menos, tá bom? Como a gente já tinha visto antes. Eu vou pedir rapidinho que vocês abram para mim as telas, para a gente tirar um print aqui, bem rapidinho, para que a gente possa ver quem que está conosco hoje, tá bom? Deixa eu só salvar aqui. Ó, tio, nem precisei comprar óculos, tio. É? Não precisei comprar óculos, só instalar esse aplicativo. Tio, tem gente, Oi. tem gente que só faz assim na câmera. Tem gente que só faz assim. Isso conta como falta, né? Ó. Né? Tem que prestar mais atenção, né? Na forma aí que você está se colocando. Oi, Vinícius, quanto tempo? Tem gente que só mostra as mãos, tio. Fazia tempo que eu não te via, Vinícius. Quem mais aqui? Laércio, Manu, Ana Clara, Stephanie. Eu vou tirar a fotinho aqui, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. E já. Tá. Vou colocar aqui agora o meu controle. Cara, o computador de areia fez um barulhão. Você já tirou, tia, a foto? Já tirei. Eu vou compartilhar com vocês agora o livro, né? Felizmente eu tinha o objetivo, na verdade, de montar um slide todo estilizado para a gente trabalhar hoje, mas eu realmente não tive muito tempo. E aí, como eu tinha feito um slide na aula anterior para vocês, eu priorizei as outras turmas, né? Nesse sentido. Até porque vocês são maiores e a gente consegue dialogar melhor também, né? Na parte discursiva, certo? Mas a gente vai abrir o livro aqui de vocês. A gente está trabalhando, deixa eu ver onde é que está. Será que eu... Nossa, que louco. Deixa eu fechar aqui só um instante. Eu acho que eu fechei. Só um momento aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui de novo. Nossa, um monte de aba aqui aberta. Achei um preto. Oi? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Eu fui abrir o livro e acabei fechando. Deixa eu chamar a Manu novamente.
Realmente hoje tem poucas pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Tio, Oi. por que hoje mudaram os horários? E a gente vai ter reuniões agora à tarde. E aí foi preciso mudar os horários. Cadê meu... Seu? O boletim ainda não apareceu. Não apareceu porque eles ainda não fecharam, tá? Eles não fecharam as notas. Então, eu acho que só por isso não apareceu para vocês, mas boa parte das notas já estão postadas. Isso eu não sei. Acho que estão esperando, assim, as últimas pessoas conseguirem entregar. Certo. Vamos lá. Deixa eu ver Olha, acho aqui. que é bom também. Ok. Estão conseguindo ver o livro? Tô, sim. Ok. Então, olha só. Também tô. Nós estamos falando do capítulo 6, não é? Que é o capítulo que tem um pouco mais sobre o processo revolucionário francês, né? Mas, na verdade, o capítulo que começa a falar sobre a Revolução Francesa, e até antes, é o capítulo 5, que fala um pouco sobre o contexto, né, onde estava inserido a Revolução Francesa. Mas esse contexto a gente já trabalhou bastante, e a gente resume ele em crise econômica, né, causado por uma série de problemas financeiros que a França vai ter nesse período, né? Então, aí, esses problemas, né, pautados ainda, aliados às questões de desigualdade social, vão levar a população da França a se insuflar contra o rei, né? E aí, nesse sentido, tentar limitar ainda mais o seu poder, fazendo com que ele se submetesse a uma constituição. Pelo menos era a vontade de alguns revolucionários. Mas aqui, só para a gente começar, de início, a gente tem a ideia de por que a gente chama a Revolução Francesa de revolução, certo? E aí, tem dois trechos aqui, nessa página, né, que traz a ideia de revolução, né? Esses dois trechos, eles vão mostrar, esse texto aqui da Kalina e o outro texto, né, do Georges Crespin, que eles vão mostrar que a ideia de revolução ela está atrelada à ideia de modificações estruturais dentro de um determinado estado ou de uma determinada sociedade. Modificações essas, né, vamos dizer assim, nas estruturas políticas, econômicas e sociais dessa sociedade. É como se a sociedade ela tomasse uma nova reconfiguração. Por isso que a gente fala sobre essa ideia de revolução para a Revolução Francesa. Por que a gente não usa, então, revolta ou motim? Porque esses termos, revolta, motim, eles são coisas mais esporádicas. Em geral, eles têm um caráter efêmero. Eles não conseguem mudar ou transformar de uma maneira mais impactante a realidade estrutural de uma determinada sociedade. E no caso francês, e talvez também no caso americano, a gente vai ver sim essas mudanças, essas reconfigurações estruturais. Uma delas, por exemplo, é a ideia da Constituição, né? A ideia de um governo pautado numa Constituição. Daí a gente dizer que na Revolução Francesa houve sim, né? O evento francês foi sim uma revolução. Aqui alguma dúvida nesse quesito, gente? Não. Não, né?
Então, dá para perceber que o termo revolução, nesse sentido, né, ele está mostrando que é uma mudança muito impactante dentro de uma sociedade, né? Então, por isso a gente usa esse termo para a Revolução Francesa, né? E aí, os autores que o livro de vocês trabalham, ele vai mostrar algumas dessas mudanças, né? Como, por exemplo, a abolição da feudalidade, ou seja, o pagamento de taxas feudais, né? Seria uma mudança que vai ocorrer no processo revolucionário francês, né? Outra, a ideia, por exemplo, de pagamento de impostos, tanto para o clero como para a nobreza. A gente vai ver isso também no processo revolucionário francês. Só lembrando que antes da Revolução Francesa, nobres e clérigos, né, eles, no caso, os clérigos, a camada social que vinha da igreja, né, os padres, os bispos, eles não pagavam impostos. Tá? Então, isso facilitava e aumentava o seu enriquecimento. Quem pagava imposto? A burguesia, os trabalhadores urbanos, o campesinato. Eram os grupos que pagavam impostos, tá? E aí a gente tem aqui mais à frente, aqui no Veja também, que a ideia revolução, ela nasce atrelado à ideia da astronomia, né? Ou seja, revolução tinha a ver com o movimento dos astros, certo? O movimento de um astro em torno de outro, por exemplo. Essa é a ideia de revolução. Ou seja, é uma modificação, uma nova configuração aí nesse movimento. Então, por isso que o termo ele pode ser aplicado, sim, ao evento francês, né? De 1789. Mas fica aquela pergunta, por que aconteceu a Revolução Francesa? O que desencadeou a Revolução Francesa? O pessoal que estava acompanhando as últimas aulas, lembra de algum fator que vocês acham importante para a gente explicar esse desencadeamento dessa revolução? Alguém? O que você quer saber, tio? Eu quero saber se vocês lembram, né, de algum, vamos dizer assim, de algum fator que é muito importante para a gente pensar o desencadeamento, ou seja, a causa da Revolução Francesa. Eu sei um. A Revolução Francesa principalmente aconteceu porque o terceiro estado estava muito satisfeito, pois tanto o Insatisfeito, primeiro né? e o segundo estado, porque o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos e eram muito privilegiados, enquanto o terceiro estado, que pagavam cada vez mais impostos, não recebia nenhum tipo de privilégios e ainda tinham que aturar muitas subordinações. Exatamente. É uma questão, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, tudo vai se desencadear a partir do momento em que o Estado francês estava em uma crise profunda na economia e qual era a medida mais, vamos dizer assim, mais rápida que o rei ou que o monarca absolutista, no caso Luís XVI, poderia fazer? O que muitos estados fazem em período de crise econômica? Eles aumentam os impostos, né? Só que quem que pagava imposto, Vinícius? O terceiro estado. O terceiro estado. Então, ora, o rei vai aumentar os impostos, mas todo mundo vai pagar imposto? Não, quem vai pagar é só o terceiro estado. Nossa, isso vai gerar um descontentamento, uma revolta muito grande, porque era como se fosse uma traição, né? Nesse sentido, os burgueses já pagavam tanto, já ajudavam tanto a monarquia e sustentava a monarquia, na verdade, né? Era o trabalho dos burgueses, dos camponeses, que sustentava toda a estrutura do antigo regime, que ficou insustentável, né? Defender esse tipo de ação. Então, o rei, nesse período, ele vai tentar achar uma solução, que é tentar fazer com que nobres e clérigos paguem impostos. Só que ele não conseguiu convencer
essas duas camadas sociais a pagar impostos. Daí já vem aquela ideia que a gente já trabalhou sobre os limites do poder do rei. O rei ele não tinha poderes ilimitados, né? Como muitas vezes a gente vê nos livros didáticos. E isso aí é uma amostra disso, né? Ele não consegue dobrar esses dois grupos sociais para que eles paguem impostos. Então, para resolver a questão da falta de dinheiro, falta de recursos para manter o Estado, então a gente vai ver o rei defendendo, no caso, a convocação dos Estados Gerais, né? E quando ele busca essa convocação dos Estados Gerais, ele está pensando exatamente em... Nossa, o negócio aqui está aumentando, eu queria que diminuísse. Ele está pensando exatamente em achar uma solução para aumentar essa arrecadação do Estado. E é por isso que a gente explica o motivo de quase 200 anos depois, um rei francês começar a, vamos dizer assim, a convocar essas camadas sociais para tentar achar uma solução. E aí a convocação do que a gente chama de Estados Gerais. Eu estou procurando aqui, né? Deixa eu voltar aqui no livro. Está exatamente aqui, né? Na página 111. Que foi diante da situação de calamidade que sofria o reinado de Luís XVI, em 5 de maio de 1789, ele reuniu os representantes dos 3 estados. O primeiro estado, a gente já sabe, é os clérigos, né? O clero, na verdade. O segundo é a nobreza e o terceiro são as camadas populares, mais a burguesia, que formavam o terceiro estado. Quando ele convoca esses estados, era justamente para achar uma solução. Só que a solução parecia muito clara, né? Ele não tinha outra alternativa nesse sentido, ou pelo menos não queria ter, que era aumentar vamos dizer assim, aumentar a carga tributária em cima da burguesia. E isso vai ser um fator, isso aqui é a reunião dos Estados Gerais, tá bom? De um lado aqui a gente tem as 3 camadas. Então, aqui está o rei, né? E aí, nessa reunião, o que deveria acontecer? O rei deveria convencer o terceiro estado a pagar mais impostos. Só que o terceiro estado não vai querer, né, que isso aconteça. Então, eles vão começar, quando eles vão se reunir para formar esse estado geral, a gente vai ver que eles vão se reunir no sentido de pensar a melhor forma de resolver essa questão vamos dizer assim, da falta de recursos do Estado. E aí, no momento que vão reunir esses representantes dos 3 estados, há uma série de discussões e conflitos, porque os estados eles queriam ser representados de maneira igualitária, né? Então, por exemplo, foram chamados uns 300 representantes para o clero, outros 300 para os nobres. Como a camada de burgueses era muito maior, eles queriam 600, ou seja, o dobro, né? O dobro de representantes. E foi o que aconteceu. Então, tinha 600 representantes do terceiro estado, 300 do primeiro e mais 300 do segundo estado. E eles foram discutir essas questões. Na hora da votação, né, foi colocado em pauta o seguinte: vai se aumentar a arrecadação de impostos, só que essa arrecadação vai ser apenas feita em cima dos impostos dos burgueses, ou nobres e clérigos terão que pagar impostos também. Esse foi o principal conflito. E aí, no momento da votação, só relembrando a vocês que
à época, a votação era feita por estamento. Não era por número de pessoas, cabeça por cabeça votando, mas era em grupo. Então, o primeiro estado deveria votar em grupo, dizer qual era a alternativa. Então, por exemplo, e aí? Os clérigos e os nobres vão pagar ou não vão pagar impostos para se arrecadar mais ao Estado? Os clérigos, com certeza. Oi? Alguém está me ouvindo? Estão me ouvindo? Gabriel? Oi? Aê! Estão me ouvindo? A internet caiu, foi, tio? Foi. Na verdade, caiu a luz. Uma queda de energia. Aí caiu tudo aqui. Tá bom? Todo mundo tá aí? Se acontecer de novo, vocês me esperam, tá bom? Voltem para a sala e me aguardem que eu volto. Certo. Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver direitinho? Sim. Tá. Sim. Então, aqui a gente parou, não sei se vocês chegaram a ouvir, eu estava falando sobre as discussões em torno da votação, de se poderia aumentar ou não os impostos, né? Então, logicamente, nobres e clérigos, eles não iam querer aumento dos impostos. Então, eles iam se unir em blocos, os dois blocos iam votar contra a burguesia, o terceiro estado. Por isso que a burguesia vai pedir para não se votar assim. Ela quer votar por cabeça, ou seja, cada um votando por si mesmo. Porque ela tinha um maior número de representantes, 600. Né? Então, ela poderia ganhar essa parada bem aí. Tá bom? Só que acabou que o rei ele não aceitou essa votação por cabeça, ou seja, por indivíduo. E com isso, o terceiro estado se revolta e se, vamos dizer assim, e se fecha, né, se tranca na sala da pela, né, como a gente chama. Então, é nesse momento aqui, deixa eu voltar aqui o livro, que há toda essa, vamos dizer assim, essa revolta, né, essas convulsões aí. Tá? Quando eles se fecham aqui o terceiro estado, ele se fecha na sala da pela, eles vão tentar votar um projeto constitucional, porque o objetivo era limitar ainda mais os poderes do rei, para que o rei ele se tornasse um executor aí do que uma possível constituição mandasse, né? Então, deixa eu passar aqui, né? O objetivo era esse, um projeto constitucional. Então, o que acontece? Como vimos lá no capítulo anterior, o capítulo da período revolucionário, o pré-período revolucionário, os integrantes do terceiro estado, eles não aceitavam as condições, né, de votação dos estados gerais. E aí, eles querem, a partir disso, então... Eu acho que minha imagem está travando. Sim, está travando. Eles queriam formar uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia Nacional, com o objetivo de criar ou estabelecer uma Constituição. É nesse momento que